Boa noite, minhas belas e prósperas. Sejam muito bem-vindas na nossa live de hoje com o tema Planejamento Financeiro da Mulher Bela e Próspera. Sejam muito bem-vindos, já chega compartilhando essa live. Simone, boa noite. Edilane, boa noite, nossa convidada da noite. Já chega, pega o aviãozinho, já vamos compartilhar. Que hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, gente. Muito importante. Deixa eu compartilhar aqui com algumas pessoas. Enquanto a galera vai entrando, eu vou compartilhar aqui com várias amigas para poder vir ouvir essa live com a gente. Ouvir não, né, gente? Mais do que ouvir, aprender sobre essa live. Porque planejamento financeiro, gente, vai muito além do que simplesmente números também, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, que eu quero compartilhar com vocês. E eu trouxe uma convidada muito especial, uma convidada muitíssimo especial aqui, é uma querida que eu conheci recentemente. Eu espero que ela agregue muito valor para vocês. Boa noite quem tá entrando agora, já chega compartilhando essa live. Então, assim, eu acredito que muito aprendizado muito transbordo por aqui hoje. Então, pega papel e caneta, já pega papel e caneta que nós vamos colocar aqui muito aprendizado hoje em prática. As pessoas que me seguem já há um tempo, né, sabe que eu sempre falei, né, desse assunto de finanças. Boa noite, Lorena, boa noite. Se você puder mandar o link, o convite aí para mais pessoas lá no nosso grupo de Uma Vida com Propósito, que o tema de hoje é muito importante. Eu fiz questão de trazer esse assunto para vocês com uma pessoa que também fala de finanças. Então hoje a Késia, além de falar, né, do tema de finanças, nós temos aí um curso, né, voltado para finanças, meu curso voltado para finanças, mas hoje a gente também fala sobre prosperidade, sobre espiritualidade, então todas as áreas da vida para que uma mulher ela possa se tornar cada vez mais bela e mais próspera. E a prosperidade financeira é só uma das prosperidades que nós temos, não é mesmo? Então, eu falei, vamos trazer uma pessoa que vai falar desse assunto pra gente também, né? A Edilane é uma querida, ela também é mentora e ela vai falar pra gente aqui sobre o que é o planejamento, a importância do planejamento financeiro, como montar o seu planejamento financeiro para várias fases da vida. Hoje eu até gravei um vídeo falando pra vocês da minha experiência, né? Assim, como pessoa física e como pessoa jurídica. Então, o planejamento financeiro ele tem que ter ajustes ao longo das fases que a gente está vivendo, né? Eu tive essa percepção com as minhas finanças de acordo com as fases da vida que eu tô vivendo, porque a todo tempo tem coisas que influenciam, né, nas nossas tomadas de decisão. Como diz, aqui em casa, minha mãe sempre usou o termo as vacas magras e as vacas gordas. Então, o planejamento financeiro na época das vacas magras era mais restrito. Não podia comer hambúrguer toda semana, não podia fazer um monte de coisa. Quando era das vacas gordas, o planejamento financeiro dava mais liberdade da gente fazer coisas. Então, assim, vamos ver o que a Edilane tem que falar pra gente hoje. Boa noite, todas vocês que estão chegando agora. Já pega esse aviãozinho aqui e já entra, já envia para outras mulheres que precisam saber como fazer um planejamento financeiro, né? Qual que é o modelo ideal de um planejamento financeiro eficaz para que uma mulher ela possa ser mais bela e mais próspera, né? Quando a gente fala não é só de prosperidade financeira, mas a prosperidade financeira também. E a mulher, ela tem uma responsabilidade muito grande dentro do lar. Então nós que somos casadas, principalmente as com filho, a mulher, mesmo que a provisão venha do marido, mesmo que a provisão principal venha do homem, nós mulheres temos que ter uma visão de um planejamento financeiro para que a gente possa ser uma ajudadora, para que a gente possa trazer mais prosperidade para o lar, né? E não trazer mais escassez para o lar. Então eu quero chamar
minha convidada querida para poder dar um oi para vocês, para a gente já começar nesse assunto. Então, já manda aí para mais um pouquinho sobre quem ela é, apresentar para vocês e vai começar falando para a gente sobre planejamento financeiro, o que é, qual que é a importância desse planejamento, né? Como que o planejamento financeiro ajuda na nossa prosperidade, no nosso crescimento consciente, né? Boa noite, lindeza! Seja Oi, tudo bem, querida? bem-vinda! Tudo bem. Graças a Deus, cheguei aqui na correria, estava em Belo Horizonte, não, peguei um trânsito na saída de BH, ficamos no engarrafamento e eu olhando as horas, eu, Xande, tem live 8 horas, meu Deus do céu. Aí cheguei, fui passar no supermercado ainda para procurar um trem para comer aqui em casa, que não tinha feito compra essa semana. Mas graças a Deus deu tudo certo. Atrasei uns minutinhos, mas em nome de Jesus vai fluir Deu certo. aqui com Já com deu muito certo. transbordo. Já deu certo, com muito transbordo aqui. Então fiquem à vontade para se apresentar e para a gente poder iniciar esse assunto tão importante que é o planejamento financeiro para que uma mulher ela se torne mais bela e mais próspera, né? A importância desse planejar, de se planejar financeiramente, de ter essa visão para o dinheiro diferenciada, né? E não simplesmente, como diz, a gente tem um clichê aí que o dinheiro não aceita desaforo, né? Então a gente tem que ter um olhar, sim, especial para o dinheiro, principalmente as mulheres que elas estão ali como um braço ali da família, né? Então ela tem que ter essa visão. Antes de você começar, eu lembrei aqui, né? Até eu e a Edilane, a gente se conheceu no projeto do Sebrae, né? A gente está fazendo um curso juntas. E numa das últimas encontros a gente teve e a gente falou sobre empreendedorismo feminino, mulher no trabalho, não sei o que. E meu grupo, né, onde a gente fez o podcast, foi uma experiência muito legal. E meu grupo falava da mulher no mercado de trabalho, que começou lá na guerra, né? A Segunda Guerra Mundial. Então, muitas mulheres tiveram que ir para o mercado de trabalho. E tem a história que, a partir daí, ela começou a luta para os seus direitos. Só que por muito tempo a mulher não tinha acesso ao dinheiro. Sabe, na década de 60 para cá, se eu não me engano, que a mulher ela pôde ter, por exemplo, assim, ela não tinha nem CPF, vamos dizer assim. Então a mulher foi conquistando o espaço dela aos poucos. Quanto mais conta bancária. Então, assim, demorou anos para uma mulher ter uma conta num banco, né? Então a mulher ela sempre ficou distante desse dinheiro, né? E quando ela veio, né, ela se viu nessa posição, tanto que, né, a gente passou por uma fase que fala, a mulher não sabe lidar com dinheiro, mulher é gastadeira, mulher é isso, não sei o que. A gente pegou essa fama, né? Teve uma época aí que pegou essa fama. Só que nós já começamos a mudar essa mentalidade, que mulher sim entende de dinheiro, mulher sim é investidora, mulher sim sabe administrar as finanças do lar, né? Ou auxiliar o seu marido a administrar. Então, nós estamos cada vez mais numa geração de mulheres com uma nova mentalidade acerca do dinheiro. Então, vou deixar a Edilane aí se apresentar e falar um pouquinho para vocês aí sobre esse planejamento da mulher bela e próspera. Primeiro, quero agradecer pelo convite. Quero me apresentar, Edilane Costa, educadora financeira. Eu sou mentora de mulheres que querem ter empoderamento econômico, liberdade financeira, parar de trabalhar só pagar com boleto, né? Porque muitas de nós acabam trabalhando, até faz muito dinheiro, mas a vida é só aquele giro de ganhou dinheiro, pagou boleto. A gente precisa aprender que a vida é mais do que isso, que a vida também são sonhos, que a gente precisa investir nos nossos sonhos. Então, por isso, a necessidade de falar de planejamento financeiro, de prosperidade, que é isso que nós vamos falar aqui hoje, tá? E como você bem disse, a mulher ficou bem distante do dinheiro por um bom tempo e criou, né, essa história de que a mulher só sabe gastar dinheiro, né? Porque, na verdade, ela nem, muitas vezes, não tinha, né, a possibilidade de trabalhar fora, de ter o seu próprio dinheiro, ou quando fazia isso, era mais para ajudar dentro de casa. E isso aí é uma história de que mulher é gastadeira. Tanto homem quanto mulher gasta, né? E a gente é consumidor mesmo. E agora a questão é como se educar financeiramente para aprender a usar o dinheiro de uma forma inteligente. Que é isso que a gente precisa saber. Aprender a usar o dinheiro de forma inteligente, porque estamos vivendo o capitalismo, é normal
usar o dinheiro e não adianta fingir que, né, o mundo é flores e que a gente não precisa dele, mas nós precisamos. Então, no caso, é o que fazer e como fazer para poder ter prosperidade. Que é isso que nós vamos falar hoje, né? Da mulher, né? Esse planejamento da mulher bela e próspera. Então, eu queria trazer primeiro aqui o que seria o planejamento financeiro. O que é um planejamento? Planejamento é um plano, né, que vai te ajudar, vai te guiar a um objetivo, a algum lugar que você quer chegar, né? Então, quando você quer alcançar, né, principalmente um bem maior, um bem mais caro, como uma casa, isso vai te ajudar a chegar nesse, concretizar esse sonho, né? O planejamento vai fazer isso por você. A gente pode imaginar, assim, o planejamento financeiro como se fosse um jardim, né? Que para você, o objetivo é ter um jardim lindo e florido. Agora, para você ter esse jardim florido, o que você precisa fazer? Tem que ter o lugar que você vai plantar, você vai ter que limpar aquele lugar, vai ter que tirar os entulhos, vai ter que tirar as impurezas, as ervas daninhas, e aí fazer os buraquinhos, depois colocar a semente e plantar. Isso seria um planejamento financeiro. Se você quer um objetivo, no caso aí das flores, você precisa ter um plano para conseguir ela, porque ela não vai aparecer do nada, né? Então, isso vai te ajudar. Então, o planejamento financeiro vem para isso. E o que é, qual a grande importância do planejamento financeiro? Porque o planejamento financeiro ele vai te nortear, ele vai te conduzir para onde você realmente precisa estar. Então, ele vai te mostrar o caminho. Tem aquela famosa frase, né, de Alice do País das Maravilhas, que é que se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe nem seu objetivo, nem para onde você realmente quer ir, qualquer caminho vai seguir, vai servir para você, né? E quando você não tem planejamento financeiro, é isso que acontece. Você acaba dando voltas e voltas e não chega em lugar nenhum. E quando você dá voltas e voltas e não chega a um lugar nenhum, o que acontece? Frustração, estresse, ansiedade, tristeza. E é isso que a falta do planejamento traz. Quando você não tem um planejamento financeiro, você não sabe o que você está fazendo com o seu dinheiro, vai te dar sempre aquela sensação de que você não sabe o que você fez com o dinheiro, de não ter conquistado nada, de não ter conseguido alcançar os seus sonhos. E aí essa frustração vai te trazer problemas emocionais que podem te trazer também problemas físicos, né? Porque o corpo é todo interligado. Então, se você não vai bem numa área, provavelmente ela acaba afetando uma outra área. Então, por isso que é importante falar de dinheiro. Às vezes as pessoas colocam, né? Pessoas, principalmente cristãos, colocam às vezes um empecilho de falar de dinheiro como se fosse algo ruim. E isso é uma crença, né? De que dinheiro é ruim. Na verdade, o ruim é como você usa ele. Você pode usar tanto para o bem como para o mal. Se você usa ele como um meio, né? E não como um fim, ele com certeza pode ser bênção na sua vida e na vida das outras pessoas que estão próximas a você. Então é isso que você precisa aprender. Ter essa inteligência financeira para usar o dinheiro de uma maneira adequada. Top demais. Dito isso, Pode continuar. Então, dito isso, ó, já sabemos que é planejamento, que é um plano para você chegar aonde você quer. Sabemos, então, que a falta do planejamento vai te trazer frustrações, né? Estresse, entre outras coisas. E você pode se endividar porque você não vai ter esse direcionamento necessário, né? Então, se você perde o controle do seu dinheiro, você não sabe o que está fazendo com ele. E aí, o que é prosperidade? Né? Porque vamos falar nessa temática que não é só ter dinheiro. Quando a gente fala de prosperidade, muitas pessoas têm aquela coisa de achar que se eu sou próspero, se eu tenho muito dinheiro. E para falar a verdade, que a pessoa pode ter muito dinheiro e não ser próspera. Porque a prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade tem outras áreas. E eu digo que a prosperidade, quando você tem prosperidade mesmo, você tem bem-estar, o bem viver e o bem querer. Então, esses três é muito importante. Porque eles interligados te dão qualidade de vida. Se fosse resumir para mim, prosperidade é qualidade de vida. Então, você tem o bem-estar de você estar bem para si mesma, de você se sentir feliz, confortável consigo. Então, isso aí, esse bem-estar faz parte dessa prosperidade. E além disso, é o bem viver. É você ter essa qualidade de vida, como eu digo, que é você
ter condições financeiras para poder se arrumar, né? Ir no salão, fazer maquiagem, arrumar cabelo, isso te faz bem, né? Tem gente que não liga, mas para quem gosta, e a maioria de nós gostamos, né? Que ficar muito bonita, ficar arrumada, comprar roupas, joias, enfim. Você, quando tem condições financeiras para isso, você está usando, então, o seu bem viver, porque você vai viver bem, com qualidade de vida, de poder ter momentos de lazer, de desfrutar a família, de poder viajar. Então, esse bem viver, você precisa, então, de dinheiro. Para o bem-estar, ele é ligado ao emocional, e se você não está com dinheiro, ou se você não sabe usar bem o seu dinheiro, isso vai te gerar problemas emocionais. E problemas emocionais vão te atrapalhar, e você, então, não vai ter o bem-estar. E se para você ter, né, as coisas que você deseja, né, sonha ter, para ter uma qualidade de vida, precisa ter dinheiro para poder pagar esse bem viver. E aí vem o bem querer, que o bem querer envolve a sociedade, as pessoas que te cercam, né? Porque quando você está bem, né, financeiramente, bem emocionalmente, fisicamente, isso vai refletir na sociedade, né? Se você é próspera, se você é uma empresária, se você consegue empregar pessoas, né, ter colaboradores na sua empresa, no seu negócio, você está gerando um bem-estar para a sociedade. Porque você está dando oportunidade para as pessoas também crescerem financeiramente. E, então, isso é muito bonito, isso é muito bom. Aí tem pessoas que torcem o nariz, né? Ah, que fulano, que não sei o que é empresário, que não merece, não sei o que. Gente, se a pessoa, né, se não é aquele empresário, uma empresária que explora, porque tem esse lado também, né? Mas se você dá um emprego para uma pessoa, um bom tratamento, um salário digno, você está fazendo um bem para a sociedade. Você está fazendo um bem para você e para a sociedade. Por isso a grande importância dessa prosperidade. Então a prosperidade vai atingir esses três pilares que eu digo, né? Que é o bem viver, o bem-estar, né? E o bem querer. Então a grande importância da gente ter planejamento financeiro para ter prosperidade também. Quer dizer alguma coisa? Quer dizer, Não, talvez falando. totalmente, totalmente. E eu gosto sempre de falar também que o prosperar, ele tá ligado com a gente gerar frutos, ou seja, resultados positivos com o recurso que eu tenho hoje. Uhum. Então não é ter dinheiro para prosperar, é prosperar para ter dinheiro, porque prosperar é o crescimento natural. Então, de acordo com o meu planejamento, o que de recurso que eu tenho hoje? Além de recurso financeiro, físico, mental e espiritual. Então, o recurso que eu tenho hoje, eu tenho que usar ele para prosperar a partir daqui. Né? Exato. E às vezes as pessoas acham que elas precisam de dinheiro para prosperar, mas na verdade elas precisam já usar o que elas têm, né? E vai compartilhar e vai o prosperar, ele envolve o transbordo, que é o que você falou, que Sim. começa a gerar uma cascata, né? Esse copo aqui, ele cheio, ele começa a transbordar e começa a impactar a vida das pessoas. Quando você Exato. começa a impactar a vida das pessoas, você está prosperando, você está crescendo. Porque quando a gente prospera no transbordo, que é crescer e jorrando para quem está à nossa volta, todo mundo ganha. E isso vai fazendo com que a gente cresça mais ainda, né? Hoje nós estamos aqui Exatamente. transbordando, prosperando e contribuindo para que quem está assistindo essa live esteja prosperando em conhecimento, crescendo e vai usar essa semente que está sendo plantada aqui para prosperar, para fazer, para aprender e colocar em prática, para prosperar e conseguir ter um olhar diferenciado para o seu dinheiro a partir da semente que está sendo plantada no dia de hoje. Então, vocês estão ganhando, todos nós estamos prosperando com essa live. Toda live que a gente vê, que a gente escuta, que a gente põe em prática, já é um pedacinho de prosperidade ali. E quando a gente transborda, aí a gente vai prosperando cada vez mais. Excelente colocação, Edilane. Top demais. Exatamente. Então, o se transbordar, né, como você disse, eu digo que é uma abundância mesmo, você conseguir passar para outras pessoas. O conhecimento gera também essa prosperidade. Então, é usar realmente aquilo que você tem, os recursos que você tem hoje. O que você tem hoje, você usa para realmente prosperar na sua vida. E isso vai gerar, com certeza, benefícios e até benefícios financeiros. Porque quando você está ajudando alguém, e é uma coisa que eu falo muito, até falei na outra live de ontem, é que, para mim, o trabalho não é questão de você fazer algo, uma atividade só por si.
é você ajudar alguém. Quando você ajuda alguém, quando você tem uma solução para uma pessoa, aquilo te traz benefícios financeiros. Resolve Então, para mim, o trabalhar é problema de isso. alguém, né? A gente tem que Exato, usar o talento, a habilidade que eu tenho para resolver o problema de alguém, né? exato. Então, todo trabalho você está ajudando alguém, de forma direta ou indireta. E quando você tem essa solução, você recebe para isso. Então, isso faz parte do prosperar também, porque você está contribuindo e está recebendo para isso, né? E aí a gente vai falar sobre planejamento diferente para momentos diferentes da nossa vida. O planejamento financeiro não é uma coisa estática, não é uma coisa que você pegou, fez aqui, daqui a 3 anos é o mesmo planejamento, daqui a 10 anos você vai usar a mesma coisa. Não. Do mesmo jeito que você muda, o seu planejamento também precisa mudar. Tá? Então, ele precisa te acompanhar, porque a gente tem evoluções, a gente evolui, portanto, o planejamento precisa evoluir também. Se você pensar, quando você acaba de sair da faculdade, você tem um objetivo, que muitas vezes é pagar a faculdade ou ingressar no mercado de trabalho, e aquilo ali vai de acordo com as suas necessidades daquele momento. Então, quando você é jovem, acabou de se formar, você pode fazer um planejamento financeiro para pagar a faculdade que você fez, né? Seja ela financiada. Você, então, pode também ter, às vezes, um sonho de ter a casa própria, de ter o seu carro próprio, você vai fazer um planejamento para isso. Então, essa é uma fase da vida diferente. Mas aí você foi passando o tempo e você já ingressou no mercado de trabalho, e você já adquiriu sua casa, seu carro, você está pagando a faculdade bonitinho, e aí você pensa você está em uma outra fase, você está começando a entrar na sua estabilidade financeira, então você pode criar um planejamento para o futuro, que é para quando você aposentar. Então, você pode criar esse planejamento para aposentadoria, que é para você não depender apenas de governo, né? Que o INSS, né? Isso nunca será suficiente. Então, o negócio é você realmente criar esse planejamento para o seu futuro, e aí tem a ver com aquele momento. Mas quando você se aposenta, por exemplo, ou você parou suas atividades e você resolveu que agora é o momento de você curtir, digamos, a vida sem um trabalho, sem uma atividade que exija de você, né, todos os dias, então, um horário de tal a tal horário, você, então, vai ter um planejamento diferente para usufruir aquilo que você já conquistou. Por exemplo, tem que ter um planejamento sabendo que o dinheiro que você colocou lá investir para sua aposentadoria, você tem que saber tirar a quantidade suficiente para poder viver, mas também entender que você não pode simplesmente acabar com todo o dinheiro, que você precisa reaprender a investir os dividendos, por exemplo. Então, quando você faz um planejamento, ele vai te acompanhar nas suas mudanças. Então, é necessário que você sempre esteja mudando e olhando. Lembrando de novo do jardim, que para você ter esse jardim, né, bonito, florido, você precisa cuidar sempre. E quando aparece, você já tirou aquele mato, tirou o entulho, mas volta outra, vem uma outra erva daninha. Então você tem que ir de novo lá tirar, parar, arrumar, regar sempre. Então, para suas finanças é a mesma coisa. Você tem que planejar e sempre acompanhar esse planejamento para realmente conquistar aquilo que você quer, que é aquele objetivo, né? Seja qual for, na qual fase da sua vida. Top demais. E igual você falou lá no início, né? O planejamento é aquele que vai te guiar, né? Então, ele vai precisar de ajuste em determinada época da vida. Que seja você Sim. CLT, que seja você empreendedora, né? Então, assim, Uhum, principalmente nós empreendedoras, né? Que nós temos, assim, é, é, depende do mercado, depende de muitas outras coisas, né? Para a gente uhum. poder. Então, a gente ter essa noção desse planejamento para cada área da vida ou para cada fase, vai precisar reajustar, né? Igual eu comentei aqui quando a gente começou a live, desde quando eu era criança, eu lembro da minha mãe falando. Então, uma época na vaca magra, na vaca gorda. Então, quando era a época das vacas magras, a gente entendia que o planejamento financeiro estava mais curto. Então, a gente tinha que tomar Exato. decisões ali, né, de médio prazo, para viver um degrau abaixo, se precisasse. Quando era as vacas gordas, a gente tinha mais liberdade de planejar, de fazer algo a mais ali também. Então, assim, ele é ajustável, né? Mas é para dar um norte, né? Exato. Como você falou, né?
isso aí a gente fala de planejamento financeiro, não é só para a vida pessoal, para a vida profissional também. Se você é CLT, se você é empreendedor, então empreendedor precisa muito de um planejamento. Planejamento financeiro, planejamento de negócio, entender qual que é o seu momento. Se você, por exemplo, tem um trabalho que ele é sazonal, né? Um empreendimento que é sazonal, saber quando é que tem a maior parte do seu faturamento, para quando diminui aquele faturamento, você não ficar sem desnorteada mesmo, né? Saber o que fazer. Então tem que ter planejamento, tem que aprender a realmente identificar, né, suas fontes de renda, suas despesas, que é que nós vamos falar daqui a pouco, que é justamente como é que faz esse planejamento financeiro. Então, tanto uma pessoa que seja CLT ou empreendedora precisa de um planejamento. Eu diria que o planejamento vai te nortear. Então, sem ele, você não vai muito longe, né? Aquela dando voltas e voltas e a frustração vem. Então, é necessário que você saiba disso, de identificar o seu momento, criar seu planejamento de forma estratégica para aquele momento de vida que você está. E aí nós vamos falar do quê? Do planejamento. Como é que a gente faz um planejamento? Como é que a gente vai criar um planejamento? Primeiro passo é identificar o seu objetivo. O que você quer? Parece muito... falar, Adilane, é claro, né? A gente quer dinheiro para quê? Para poder ter dinheiro. Mas ter dinheiro só por ter dinheiro, a gente tem que entender que isso não vale a pena. Pode falar assim, Dilane, que contraditório, o quê? Ter dinheiro por ter dinheiro? Porque ter dinheiro sem saber o objetivo daquilo pode muitas vezes te gerar problemas, né? Te gerar frustrações também. Porque se só dinheiro resolvesse, ganhador de Mega Sena, né? Nenhum ia voltar a ficar pobre. E quantos que ganham um grande bolada aí simplesmente não tem nada? Porque ele não sabe o objetivo, não sabe para quê. Às vezes a pessoa fala assim, eu investi, eu guardava dinheiro. Beleza, e hoje o que você tem? Nada. O que você fez com o dinheiro? Vi uma promoção de uma roupa e ia comprar. Eu cismei trocar de carro, fui lá e fiquei sem dinheiro, porque não tem um objetivo. Agora, quando você tem um objetivo, você sabe para que você está poupando, você sabe para que você vai investir e você sabe para que você vai realmente criar um planejamento. Então, primeira coisa, tenha um objetivo claro e forte para você. O segundo passo que você precisa ter no seu planejamento é identificar o seu momento, né? Como é que você está hoje? Se você está com dívidas, não tem dívidas, quais são as suas receitas, ou seja, quanto que você ganha, quanto que você gasta, com o que gasta, e aí você consegue fazer esse balanço, né? Esse fluxo de entender exatamente o quanto que você tem e o quanto você precisa para chegar naquele objetivo tal que você quer. Seja um carro novo, uma casa, uma viagem dos sonhos, né, para aposentadoria, enfim. Terceiro passo seria você, então, identificar e, na verdade, criar um orçamento mensal. Ter esse orçamento mensal, ele é muito importante. Edilane, o que é o orçamento mensal? É você simplesmente dividir o seu dinheiro para cada coisa, para cada área. Então, olha, X quantia de dinheiro é para o meu lazer. X quantia é para alimentação. Outro para moradia, para pagar aquela conta de água, de luz. Esse tanto aqui é para poder academia. Enfim, você vai colocando caixinhas, vai criando caixinhas. E dentro de cada caixinha você vai colocar uma quantidade de dinheiro. E você cria, então, o seu orçamento. Que tendo esse orçamento, você consegue utilizar para poder saber quanto você precisa para o seu planejamento. Eu usava muito, né, a analogia dos potes, né, que a gente tem. As regrinhas dos potes, né? Se você puder falar, né, superficial aí para essas mulheres belas e prósperas. É claro que o ajuste de cada planejamento, de cada orçamento, mas dentro desse orçamento, cada percentual da sua renda que vai para cada coisa, você consegue falar para a gente aí igual, né? Uma média de 50%, 60% para os gastos essenciais, que a gente consegue dividir ali para os supérfluos, para os sonhos, para o investimento, né? Que tem um percentual para nortear. Porque cada caso vai ser um caso, né? Mas é um norte que a gente tem, né?
Sim, para quem está começando, eu primeiro indico o dos potes, eu adoro porque ele é bem completo, mas para quem está começando, eu prefiro 50-30-20, que é 50% para seus gastos necessários, que aí vão entrar moradia, alimentação, transporte, aquilo que você não pode ficar sem, é para sua sobrevivência. E aí 50% do seu dinheiro fica para isso. 30% vai para o seu estilo de vida, que é aquilo que você quer ter. Você pode até viver sem, mas aquilo te traz mais conforto. Então, aquela qualidade de vida a mais, né? Não é só sobreviver, aí já é, digamos, o viver. Então, você tem 30% para isso. Aí entra academia, vai entrar um hobby que você tem, lazer, né? Então, esse aí é o estilo de vida. E 20% que eu digo que é para investir. E esses 20% para investimento, você vai olhar qual que é o seu objetivo principal. Você pode dividir em 10, na verdade, esses 20. 10 para um sonho, né? Que é para agora, né? Ou para médio prazo. E 10 para o futuro, que é realmente para a sua aposentadoria, para uma coisa bem mais longe. Então, ou, se caso está em dívidas, pega 20% e já começa a fazer uma reserva para pagar dívidas, que também é interessante. Então, é lógico que a gente vai colocando de acordo com cada um. Isso aqui é, né, um geral, mas a gente pode modificar de acordo com cada pessoa. Né? Eu gosto nas minhas mentorias trabalhar justamente de forma personalizada, porque a gente olha cada caso. Né? Às vezes, para você colocar 10% para educação, ainda é pouco, porque você está criando um planejamento para você aumentar o seu negócio. Então, é uma hora que você tem que investir em educação, investir em conhecimento. Então, às vezes, tem que colocar mais do que isso, do que 10%. Então, eu gosto de fazer uma coisa bem personalizada nas minhas mentorias. Mas, de uma forma geral, esse 50, 30, 20, ele ajuda bastante para quem está começando. É isso aí, gente. Então, assim, mentaliza, né? Mas o primeiro de tudo é o quê? Saber quanto que você ganha, quanto que tá entrando. Se você tem um salário fixo, fica mais fácil. Você vai pegar o seu salário líquido, né? O seu salário Uhum. fixo líquido e vai ver, peraí, 50%. Então analisa como que você está hoje. Não o que seria ideal. O ideal seria isso. Uma média de 50 a 60% para os gastos essenciais. Uma média de Uhum. 30 a 20% para os gastos do dia a dia, para você viver aquilo que não é que é supérfluo, mas assim, que se você não fizer também, você não passa. Não é para Não morre, sobrevivência. não morre, Não né? morre, Não morre se ficar né? sem. E se Mas quando você. você tem mais qualidade. Isso, mas quando você tem mais qualidade. Então, assim, hoje, a gente precisa. Eu falo com as meninas, você tem que fazer uma selfie financeira. É encarar, olhar assim, o cara a cara da sua vida financeira. Então, é entender o que está entrando, quanto que eu ganho, né? Quem tem renda variável, né? É empreendedor, é não sei o quê. Tem que começar a tentar fazer um levantamento dos últimos 3 meses, por Uhum. exemplo, e ver quanto que Fazendo a você fez média. de retirada nos últimos 3 meses. Então, a sua média é R$ 2.000, é R$ 3.000? É um salário mínimo? Não sei. Então, você tem aquela média de entrada, né? Por mais que o dinheiro entra picado, a gente tem que ter esse levantamento. Então, nós temos noção ali do que entrou. E aí, começar a ter noção do que gastou. Então, para ter noção do que você gastou, você pode pegar os 3 últimos meses também e pega a sua boleta do cartão de crédito. Imprime, tem umas que eu até mando imprimir. Imprime a boleta. Eu até falo isso no meu curso também com as meninas lá. Imprime a boleta do cartão de crédito dos últimos 3 meses e começa a riscar ali. Vermelho, essencial, não pode faltar. Sei lá, azul é o 30% que seria o que eu preciso para viver, né? E que dá para tirar, dá para mexer, né? E por ali o V e o preto, a caneta preta. Então é aquilo que talvez nem precise. Então, assim, analisa ali. E aí, quando a pessoa faz essa atividade, ela não consegue nem lembrar o que foi que ela comprou, o que foi que ela pagou, né? É Então, isso. assim, a gente tem que fazer essa selfie financeira dentro do planejamento, essa parte do orçamento, para saber o que a gente vai destinar para cada coisa, para você ter essa clareza. Porque aí você vai ver, nossa, o dinheiro não tá dando para manter o estilo de vida. Então, o que eu falo? Aí entra o quê? O fazer mais fonte de renda. Porque nós Uhum. vamos passar, né, Edilane? Nós vamos passar por aquela fase de tirar os gastos desnecessários.
aquilo que não está agregando, aquele que é o gargalo que está indo embora. Isso é importante? É. Mas se você quer manter o estilo de vida que você tem e o dinheiro que você tem hoje, o que nós vamos pensar? Como que eu vou fazer mais renda? Como que eu vou colocar mais dinheiro para sustentar o estilo de vida que eu tenho? Né? Já tirei gasto desnecessário, já tô vivendo tranquilo, tô isso, tá aquilo. E mesmo assim ainda não tá dando? Então bora pensar numa nova fonte de renda. É o que eu falo com a mulher bela, as belas e prósperas aqui. Da gente pensar estratégica, principalmente enquanto família. Então o que você e seu esposo pode, né, tá alinhando para fazerem mais uma fonte de renda para a família de vocês? E dentro do negócio, né? Hoje eu vejo lá na minha empresa também, quando eu vejo assim meu orçamento, eu falo assim, nossa, eu preciso captar mais uma fonte de renda. Então, que seja na prestação de serviço, que seja na venda de produtos, que seja no aluguel de não sei o quê. Então, eu vou pensando nas várias formas que eu tenho para poder fazer renda dentro do meu negócio, né? E também dentro da minha casa aqui. Então, analise qual que está sendo o percentual que vocês estão destinando, desses 50, 30, 20. E comecem a moldar o que seja ideal para vocês fazerem o dinheiro começar a sobrar, para pegar os 20%, os 10% e começar a investir, né, realmente naquele sonho, naquele objetivo e na sua liberdade financeira, que é a aposentadoria no futuro, né? Exato. E aí eu gosto de falar que quando a gente fala em renda extra, muitas vezes, né, eu acho que é uma visão muito do brasileiro de achar que renda extra é só para quando você está no aperto. Ah, eu tô. Tem gente que nem faz renda extra porque fica assim, o que vão pensar de mim? Vão achar que eu estou, né, sem dinheiro nenhum. E na verdade, não. Fazer renda extra se tiver apertado ou se não. Porque você tem que ter múltiplas fontes de renda. Então, se você tem possibilidade de ter mais entradas, passa, né? É uma coisa que não vai te atrapalhar, né? Porque também não é trabalhar para até morrer, não, tá? A gente tem que pensar também em equilíbrio. Eu trabalho muito isso nas minhas mentorias, que é ter esse equilíbrio. Porque tem gente que diz, né? Ah, trabalhe hoje para ver o fruto do amanhã, seja, morra de trabalhar agora, não durma, né? Enquanto os outros dormem, você trabalha. Edilane, não sigo essa filosofia. Eu acho que tem que ter equilíbrio. Então você tem momento para descansar, tem momento para descansar, tem momento de lazer, tem momento de lazer. A gente precisa disso, a gente é ser humano. Não dá para ficar só trabalhando 24 horas. Então, se você consegue ter um tempo para fazer renda extra, faça. Porque isso vai fazer muito bem. E se realmente você precisa, aí não tem que ver. Tem momentos que não é luxo, é necessidade. Então, regaça a manga e vai, porque tá precisando. Agora, tem momentos que não. Uhum. Isso que você falou faz total sentido, das fases que nós estamos falando, né? Porque eu também já vivi um momento de fazer renda extra, porque eu já estive numa fase endividada e aí trabalhando igual louca na época, né? Eu era mais nova, né? Nem tinha o salão ainda, mas eu fazia renda extra de maquiagem, de penteado, de unha, então eu ficava assim. Tinha vez que tinha evento que eu ficava atendendo cliente até meia-noite, com a coluna doendo, e chegava em casa. Só que foi o preço que eu tive que pagar naquela fase, naquele momento. Uhum. Eu não faço isso hoje mais. Sabe, nem quero. Isso que o Misael tá falando aqui, o workaholic. Essa ideia dessa mulher workaholic tem que ser desconstruída. Eu já vivi essa fase. Eu não tô nesse lugar mais. Então você, né, o movimento das belas e prósperas traz essa consciência do nosso lugar, da nossa essência, da nossa identidade, né, pra gente não se sentir fracassada depois do que a gente fez na jornada da heroína, né, lá no Sebrae. E quando eu comecei ali, onde que eu me desconectei do meu feminino? Peraí, eu saí, aí começa a valorização da fêmea, e aí você começa a se colocar num lugar que não é seu, e quando a ficha começa a cair, é libertador. Mas assim, hoje, por exemplo, eu também não sou a favor, eu não fico de madrugada fazendo as coisas. E hoje a internet facilitou muito. Então, quando a gente fala fazer mais uma fonte de renda, não é você se matar de trabalhar. Não é sobre isso. Mas é você ser estratégica. Porque hoje a gente tem internet ao nosso favor. Às vezes você vai fazer uma renda e você não vai nem sair de casa, né? Então, assim, sabe que o prosperar que eu comentei sobre usar o recurso que eu tenho hoje, então
no seu trabalho, você fazer uma, sei lá, vamos colocar aí um lanche saudável para vender no trabalho. Você já tem que ir para o trabalho todo dia, então você não vai, não é algo que vai te tirar assim, sabe, dessa, te deixar de cabeça quente, né? Uhum. Se tiver uma fase que tiver que passar por isso, porque, como se diz, a água tá batendo na bunda, você vai ter que viver, É, né? vai que Mas a vai. ideia é que a gente acelere esse tempo por uma fase para depois você ter calmaria, né? Eu Exato. tô bem colocado sobre isso. Eu também não sou a favor de ficar fazendo assim, revirando o negócio. Eu já tive essa fase, não, eu sou nova, eu tenho que trabalhar. Até que chegou um momento que você começa a ter ansiedade, você tem um burnout, né? Como é que Uhum. fala? Porque você está num Burnout. nível de estresse muito grande, então não é sobre isso. Nós estamos falando assim, se você que está com um orçamento hoje, um planejamento, que, por exemplo, você está endividada, você vai ter que pagar o preço, né? Trabalhando um pouco a mais para poder resolver isso aí e tampar esse buraco, né? Então, quando eu Uhum. penso nisso, por exemplo, no meu negócio lá no salão, então eu penso formas de aumentar a renda, o faturamento, sem eu gastar muita energia. Que é o quê? É um lugar que já tem mulheres, que vai cliente todo dia. Então, qual foi a última forma de renda que eu coloquei lá? Acessórios. E aí gerou ainda, criou uma marca do acessório das belas e prósperas. Então, assim, eu Ótimo. investi no acessório e já coloquei, eu já tenho espaço, eu já tenho a cliente, já tenho tudo. Então, tipo, eu não gastei, eu não fiquei louca, eu não gastei muita energia para poder fazer mais essa fonte de renda. Eu já aproveitei o que eu já tinha. Então, é a gente Exato. pensar de forma estratégica. O recurso que eu tenho hoje é esse. O que eu vou fazer para poder, né, gerar essa outra fonte de renda? Então, assim, é trazer essa mentalidade mesmo para vocês. Pode continuar a próxima fase aí, Exatamente. próximo ciclo aí. Então, mas é nesse sentido de que você, quando realmente entende o seu lugar, né? Entende o seu momento, sabe qual é o seu objetivo, você consegue criar esse planejamento de forma estratégica, Isso. né? Não precisa se matar para chegar lá, você consegue utilizar realmente os recursos que você tem agora. Às vezes você corta uma coisa ou outra do seu orçamento e aquilo já vai ajustar, já vai te ajudar, porque é um bem maior. Porque qual é o seu objetivo maior? Eu quero fazer um cruzeiro internacional, ou eu quero ter a minha casa própria. Então, cortar isso nesse momento é ok, é importante para você, porque você sabe qual que é o seu objetivo, você entende seu momento, você sabe que não é para sempre. Então, você sabe que daqui a pouco você pode voltar a ter talvez este gasto. Então, você tem que entender isso. Porque eu falo que a educação financeira não é sobre números, é sobre sonhos. A gente tem que entender exatamente quais são os nossos sonhos, o que, que a gente quer, identificá-los e buscar para alcançá-los. Então, correr atrás, o planejar, o andar, né, de uma maneira estratégica, né, trilhar este caminho para poder chegar onde quer, para não ficar dando voltas e voltas, né? Então, para a gente poder finalizar aqui e entender, é que planejamento financeiro é uma jornada contínua. Então, ele não tem fim. Você tem que entender que assim que você muda, o seu planejamento vai mudar junto com você. Entender que ele é necessário porque ele vai te direcionar. Então, se você quer realmente chegar no lugar que você quer chegar, no objetivo que você quer alcançar, você precisa desse direcionamento, senão você não consegue. Se você quer ter prosperidade, você tem que pensar que você tem que ter bem-estar, tem que ter o bem-querer e tem que ter o bem-viver. A minha mãe que está aqui falou, né? Cruzeiro Roberto Carlos. Ela é doida para Cruzeiro Roberto Carlos. Só fazer o É isso mesmo. planejamento, Gineia. Planejar esse orçamento aí. Apaixonada com o Roberto Carlos. Então, essa busca é entender muito esse momento e ter esse direcionamento que eu acho que é importantíssimo. E se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aqui que a gente responde, né? Dúvidas, meninas, podem mandar aí perguntas para Edilane para ela responder para a gente, né? Então, assim, depois que a gente entende esse momento, então vou voltar aqui, ó, nos 3 passos que você falou. Sim. O planejamento ele vai te guiar, né? Ele é um Exato. direcionamento para que a gente não fique correndo atrás do rabo, né? Literalmente, né? E
precisamos ter objetivos o quanto mais claro possível, né? Primeiro Sim. passo. E identificar qual que é o momento que você está vivendo. Então, você, né, uma mulher bela e próspera, para o seu planejamento fluir, financeiramente falando, então comece a pensar e escrever seus objetivos. Comece a ter clareza daquilo que você quer fazer, né, na sua vida, com sua família. O que vocês querem realizar? Qual o estilo de vida que vocês querem ter? Quais são os sonhos que vocês vão conquistar juntos? Então, vocês precisam ter toda essa anotação. E falando sobre isso, acho que é muito importante ter essa atividade, né? Obrigada, Diane. Tá claro aí o conteúdo, isso é bom. Uma atividade prática para vocês fazerem é justamente pegar uma lista e anotar o que que vocês têm hoje e aquilo que vocês querem para o futuro. E aí colocar em três partes, né? Que é o curto, né, prazo, até um ano, o que que você quer de objetivo daqui a um ano, em todas as áreas da sua vida, seja em questão pessoal, né? Saúde, que a gente fala de prosperidade, tem que falar do bem-estar, que a saúde está envolvida também. E aí, saúde tem, se eu estou com pressão alta, o que, que eu posso fazer para poder diminuir essa pressão? Se eu estou acima do peso e quero emagrecer, o que, que eu preciso fazer? Então, colocar mesmo em todas as áreas da vida o objetivo que você quer daqui a um ano. E depois fazer a outra coluna é os objetivos de médio prazo, até 5 anos. O que eu quero conquistar até 5 anos? E depois fazer aquilo que é de acima de 5, de 6, de 10, 20 anos, depende da idade que você tem, o que você quer para o seu futuro. Então, quando você tem essa lista do que você tem hoje e do que você quer em curto, médio e longo prazo, já vai te dar um direcionamento também, vai te ajudar a ter clareza dos seus objetivos. E aí você identifica entre eles ali o que você precisa fazer para chegar lá. Então, você cria um planejamento para conseguir construir, alcançar aquele sonho, aquele seu objetivo. Top demais. Então, depois do objetivo claro, você vai identificar o momento que você está vivendo agora. Então, a gente teve aí um cenário de pós-pandemia com muitas pessoas endividadas, né? Pessoas físicas e pessoas jurídicas, Sim, né? Porque a gente passou por um momento turbulento, né? Eu falo por mim própria, a experiência que eu tive. Eu abri minha empresa num mês, 3 meses depois, lockdown. E tudo fechado. E você tem que sustentar, e tem aluguel, e tem isso, e tem aquilo. Então, assim, a gente teve que se reinventar, a gente teve que fazer todo um planejamento, replanejamento, para conseguir sustentar e levar esse negócio para frente. E muitas famílias tiveram que fazer isso, né? Muitas empresas fecharam, muita gente foi mandada embora, que às vezes estava com investimento alto, casa financiada, carro financiado. E tem muita gente que desses 3 anos para cá, né? é, ainda não conseguiu resolver essas pendências que veio pós-pandemia. Então, e aí tem que pensar identifica. que... Pode falar. Pois é. Não, é justamente isso, identificar o momento que nós estamos vivendo. Então, tem dívida. A primeira coisa é ser realista. Não é fingir que ela não existe, a dívida não existe. Porque a gente tem mania de passar pano, vamos dizer assim, sabe? De fingir que a dívida não existe. Só que a gente tem que encarar que a dívida existe, né? E fazer o que for preciso para poder resolvê-la. Então, vai analisar qual dívida que está mais cara, ou seja, qual dívida que tem maior juros, vamos tentar negociar, vamos ver qual dívida de montante que está maior. Então, identifica. A primeira coisa é tentar renegociar essas dívidas, né? Falar com o credor, né? Falar assim, olha, me dá um prazo, não sei, enxergar a sua realidade hoje. Não quer dizer, eu não tenho dívida, mas o dinheiro que minha família recebe, que eu recebo, é o suficiente para pagar todas as contas e não sobra. Então, assim, identifica a fase que você está vivendo hoje, né? Quanto você gasta, né? O que a Edilane falou aqui, né? Para onde que esse dinheiro está indo? Então, é gastar o dinheiro de forma estratégica também, né? Então, em vez de você só focar em despesa, que foque em custo, que tá atrelado com o retorno. O custo, geralmente, ele vai te retornar de alguma forma. A despesa, o dinheiro vai embora, o dinheiro não vai voltar. Então, quando a gente
faz um desembolso para algo que vai ter um retorno, não necessariamente financeiro, mas um retorno talvez emocional, por exemplo. Você vai gastar o dinheiro com uma viagem com seu cônjuge, com a sua família. Então, isso é uma despesa, isso é um custo que torna um investimento. Então, vamos ali, depende. Estava dentro do orçamento de vocês? Primeira coisa, né? Ali. Segundo, vai trazer um retorno, vai o quê? Às vezes você e seu cônjuge vão voltar mais bem resolvidos, vão se reaproximar, a família vai ficar mais leve, o relacionamento com os filhos vão mudar depois dessa viagem, você vai descansar a cabeça, vai voltar menos estressada. Então tá dando um tipo de retorno, que seja emocional, né? Ou retorno financeiro. Então, para onde que esse dinheiro está indo? Né? Então a gente tem que pensar de forma estratégica de como que a gente está usando esse dinheiro. Eu falo que o Pablo, que eu sigo muito ele fala isso. Quando ele vai gastar o dinheiro, ele olha pro dinheiro e fala assim: você vai voltar? Como que você vai voltar? Né? Você vai trazer filhos? E o mais importante, se esse dinheiro trazer filhos, é mais importante ainda, né? Porque o dinheiro, ele tem, eu falo isso também, o dinheiro tem que cruzar, né? Você pega dinheiro que é macho e vai cruzar com uma fêmea. A fêmea prospera, é a fêmea que gera. Então, o dinheiro, ele vai ali cruzar, então você vai encontrar empresas, você vai encontrar fazendas, você vai encontrar várias fêmeas ali que vão gerar frutos, né? Que vai gerar filhos ali dessa relação do seu dinheiro, onde você está implicando. Por isso que a Diane falou, dinheiro por dinheiro não faz nada, né? Então a gente precisa achar um lugar, né? Uma terra fértil para ele, né? Então, quando a gente começa a mudar a nossa mentalidade para isso, as coisas começam a fluir, né? Então, analisa aí, né? O que está entrando. Pode falar. Eu queria chamar a atenção que você está falando sobre a questão da pandemia, né? Uhum. Porque você falou, muitas empresas fecharam e a maioria das empresas, né, que fecharam, você pode ter certeza que fechou por falta de planejamento. Porque eram pessoas que não tinham planejamento ou o planejamento não estava bem estruturado. Porque aí, que nem você falou, tive que fechar tudo. Se a pessoa não está com o planejamento bem estruturado, sabendo que seu negócio tem gastos, que precisa ter ali uma reserva de custos que muitos não têm, né? Tanto que entra, sai, ou às vezes sai mais até do que entra. Então, isso aí, uma hora, a conta não vai fechar e vai dar problema. E aí fechou tudo, não estava entrando, ou entrava muito pouco porque teve que se reinventar e não tinha uma reserva, é quebrar mesmo. Infelizmente que muitas empresas, né, muitos empreendedores tiveram que fechar as portas, literalmente, porque não tinham esse planejamento, ou o planejamento ele não estava bem estruturado. Não, e assim, pegou a galera de calça curta, né? Vamos dizer assim, né? Então, assim, o empresário no Brasil, o empreendedor, né? O pequeno empresário, principalmente, eu falo por mim mesma, tá? Porque eu tive que me. Essa visão planejadora. Eu sou muito fazedora. E eu não. E eu, assim, tô tendo que me esforçar para ser mais planejadora. A verdade é essa, sabe? Eu vi esse gap em mim, porque eu tava até conversando com uma amiga outro dia, ela falou pra mim assim, que assim, sabe por que você tem desafios de fazer planejamentos? Eu tava fazendo planejamento assim, pra fazer um lançamento, tipo, pra divulgar alguma coisa, tipo, de qualquer coisa. Ela Uhum. tá assim, porque como você tem a cabeça muito fazedora, você acha que quando você tá planejando, você tá perdendo tempo, que já era pra você tá fazendo. Aí eu acho que é mais ou menos isso aí mesmo que eu penso, de forma inconsciente. Só que, gente, nossa, nem sempre dá certo. E aí a gente fica muito cansado. Porque quando você tem um planejamento, é só seguir, sabe? Uhum. Então, assim, é muito tranquilo. Igual, por exemplo, vou fazer uma série de lives. Quero abordar tais temas. Eu já sou assim, já fui marcando a live, já vou fazendo isso, mas não. Aí ela, não, Kézia, me dá aí os temas, o nome das lives. Nós vamos colocar, vou planejar pra você. Tal semana nós vamos falar de tal assunto, disso, daquilo. E aí é só você abrir a planilha e ver quem que vai fazer, qual que é o tema. E aí fica mais fácil você criar os conteúdos. Na criação de conteúdo, eu tava com o desafio de fazer planejamento. Presta atenção. E eu comecei a reparar esse gap em mim. Mas eu ia falar outra coisa. Peraí, deixa eu pensar aqui. Ah, tá. Que a gente tá falando das empresas e tal, pós-pandemia. E era algo que desde quando eu estudei, né, finanças e tudo,
E quando eu estudei finanças, eu ainda não era empreendedora solo, eu era CLT e empreendia como renda extra, né? Algum tempo depois que eu fui ficar empreendedora solo, né? Vamos dizer assim. E eu vejo, conversando com muitas empreendedoras, muitas, né? Eu vejo assim o desafio que elas. Eu já cheguei da mentoria também, já mentoriei algumas mulheres empreendedoras. E assim, o desafio que é separar as despesas pessoais das despesas empresariais. Ah, Eu imagino que você deve é, ter mentorados assim também. O desafio de sim. desvincular, né? A gente vê, né? Principalmente os pequenos empreendedores, ele acha que a vida dele é a empresa, né? Então, assim, Aham, eu falo porque hoje eu tenho uma empresa, assim, né? Vamos dizer assim, eu não sou eu presa, né? Eu tenho, né? Assim, a igreja, a minha empresa é relativamente, assim, grande, não é só eu, né? Então, eu tenho uhum, 10, 12 parceiras lá, então, assim, tem uma responsabilidade muito grande, né? Então, eu falo isso porque eu já me deparei com eu quase cometendo erros. Eu falo assim, peraí, o que eu ensino? Não, deixa eu dar um passo para trás aqui. Porque a gente se cobra muito. Fala assim, se eu estudei isso e eu ensino isso, peraí, como é que eu vou fazer errado? Não, pera. é, mas Então, tem que assim, ter congruência, tem que né? ter congruência, eu não posso ser hipócrita, né? Nossa, eu tenho muito coisa disso, sabe? Porque eu já vivi momentos que eu entrei em crise dentro de mim, que eu falava assim, não, peraí, eu ensino sobre isso, eu estudei sobre isso, como que comigo tá dando errado? Entendeu? E, tipo, eu já entrei em crise de chorar mesmo, de falar o que eu não tô enxergando. Porque a gente fica tão bitolado no negócio, e aí você tem que dar uma afastada para enxergar. Uhum, Porque eu falo, não, peraí, não é porque eu não tenho conhecimento. Tem alguma coisa aqui que eu não tô enxergando, né? Então isso é muito importante. E aí, nem que seja, por exemplo, igual eu falo, eu já trabalhei na área contábil também, tenho uma experiência vasta na área contábil, eu trabalhei no escritório de contabilidade e eu orientava os clientes para não misturar, e eu fazia a conciliação bancária, né, lá no setor uhum. contábil dos clientes. E eu via assim, Jesus amado, no extrato, pagando escola de menino, supermercado, eu não sei o que, tudo da empresa, tudo do extrato de CNPJ. E aí tinha que orientar o cliente, não sei o quê. E na hora que eu vi, teve um dia que eu fui, fiz um Pix de alguma coisa que era particular a mim e eu abri a conta da empresa. Eu, não, pera, tá errado. Eu mesmo já liguei a anteninha e falei, não. Aí o que eu ensino? Eu falo, por exemplo, né, a gente que é renda variável, vamos dizer assim, não, eu precisei pagar uma coisa, eu tenho que transferir da pessoa jurídica, nem que você vai fazer um Pix na hora, da sua conta jurídica, do CNPJ, para sua conta pessoa física, porque essa retirada ela tem que aparecer. Que Exato. saiu ali, é uma retirada do sócio, ou é uma retirada, né, do seu prolabore ali. Ele tem que ser contabilizado, não tem que ser pago. Então, pequenos detalhes. Então, quando a gente vê, se a gente não ser intencional, gente, se a gente não ter um vigiar mesmo, né? Como se diz na palavra de Deus, é vigiar e orar, né? Vigia, irmã. Porque senão, na hora que vê, você já embolou as contas tudo, entendeu? E eu fico assim, vigia, quer dizer, vigia. Não faz errado. Não, e eu fico assim, repetindo para mim. E é o que eu repito para vocês. Então, hoje eu vejo que o gargalo das pequenas empreendedoras é misturar, não conseguir separar a conta pessoa física da empresa, sabe? E achar que tudo é a mesma coisa, é uma conta só. E não prospera. Acha que o negócio tá dando certo e na verdade nem tá dando certo, nem tá dando dinheiro. Mas ela acha que o dinheiro tá entrando e ela tá pagando a conta dela e tá tudo certo. Então, esse é um gap aí para que te impeça de ser mais próspera, né? Eu percebo muito sobre Exato. isso também, né? Tem gente que nem percebe a necessidade disso, Uhum. né? Tem muitas empreendedoras que nem para elas é que eu falo assim, não, tem que ter. Eu falei outro dia com uma pessoa, assim, tem que ter um salário, né? Falar um nome bonito e certo é pro labor, mas enfim, é o salário tirar. Ela, mas a empresa é minha. Tudo Eu falei, que entra acha que é meu, né? Tudo que. Ô, tadinho. Ô, dó. falei, não, a empresa é sua. Ó, Porém, todavia, contudo, você precisa ter um dinheiro que é seu para gastar com você. E o que é da empresa. Então, você tem que separar. Então, não dá para ter tudo no mesmo lugar, não dá para colocar tudo no mesmo balaio. Então, você tem que realmente saber dividir isso. E, às vezes, essa falta, né, mesmo da educação financeira, ela é tão forte que eles nem conseguem perceber este erro. Não é nem que não conseguem não fazer, eles nem conseguem perceber que precisa fazer isso. Então, ela é muito importante entender. Então, quando você tem esse planejamento, você já consegue perceber que está uma coisa errada.
E aí você consegue fazer um planejamento da pessoa física e o outro da pessoa jurídica, que é muito importante. Tem uma coisa errada que não tá certa, né? A Ló falou, eu não percebia. E é muitas, mas é muitas mesmo. E assim, Acontece. e se nós, como, né, empreendedores, não parar para estudar, você vai tocando o negócio, só tocando, né? Então, se a gente quer subir um nível, vamos dizer assim, né, de maturidade, de prosperidade, Uhum. tem que ter o conhecimento e buscar ajuda, né? Igual a Edilane tem a mentoria dela, né? Hoje meu curso não é direcionado assim para negócio, né? O curso de liberdade financeira, né? De libertação financeira. Então lá eu abordo assuntos espirituais por trás do dinheiro. A gente fala de empreendedorismo também, mas é mais voltado para a pessoa, para o indivíduo, né? Antes Entendi. dela ir para o negócio, sabe? Mas assim, é buscar ajuda, é buscar conhecimento. Porque é realmente, às vezes, né, vamos dizer assim, o seu perfil, ele não é um perfil analítico de ficar analisando planilha. E assim, e o autoconhecimento, ele é melhor ainda, para você ter direcionamento para pedir ajuda. Porque o mentor, ele vai te abrir um caminho. Eu tô falando que eu precisei de mentor porque eu estudei negócio, eu estudei finanças, eu estudei gestão, eu não sei o quê. E dentro da minha empresa, eu confusa com as coisas. Peraí, meu Jesus amado, tem que acontecendo. Então, eu precisei buscar ajuda, não é? A gente nunca sabe tudo, né? Uhum. Então, eu ia falar um negócio que eu esqueci. Mas é importante mesmo de ter pessoas que podem ter um olhar de Isso. fora. Porque a minha mentora, né? Eu digo que uma das minhas mentoras fala que a gente é uma garrafa, então a gente não consegue ver o nosso rótulo. Então lá dentro você não consegue entender exatamente o que você é. Aí quem está de fora, né? Ou seja, um mentor, a mentora quando está com você, esse treinador te ajudando, ele consegue te ver por fora, né? Então consegue ver o rótulo. Então ela consegue te direcionar melhor porque não está no meio do problema. Então ela consegue dar um passo para trás e ver realmente o que está acontecendo. É um olhar diferenciado que vai te ajudar, porque nisso aí ele vai te mostrar o caminho certo para poder conseguir aquilo. Então, mentoria, treinamento, curso, são Não. investimentos. Aí fala assim, é porque você vende. Não, é porque ele também invisto, né? Eu já investi Não é, muito também. já investi e continua investindo. Continua. Então, assim, é porque a gente precisa de pessoas que vão nos direcionar, nos ajudar. Então, é o que você mesmo falou, a gente não sabe tudo. Então, tem hora que tem que ter alguém com o olhar, né, de fora mesmo para ajudar. Então, é por isso que eu falo, é investimento quando você tem uma mentoria, quando você tem um treinamento, quando você faz um curso, porque aquilo vai te ajudar a melhorar naquilo que você quer. E quando a pessoa tem aquela expertise, aquele know-how, que você quer chegar naquele ponto lá e ele já está, já passou até dele, então ele vai te ajudar nisso. E Então é vai muito importante. trazendo clareza pra gente, né? Igual você falou, eu também invisto muito em conhecimento. Outro dia, e eu tenho a consciência de ter um mentor. Outro dia eu estava conversando com uma amiga e falei assim, amiga, tô precisando de um mentor de negócios. Tô precisando, assim, de um direcionamento para tirar tal dúvida, para eu tomar tal decisão, sabe? E eu tô pedindo Deus ainda um direcionamento da pessoa que ele vai me direcionar para que seja a pessoa certeira. Eu falei assim, se for um direcionamento, um mentor de negócio e espiritual junto, melhor ainda. Porque assim, porque assim, cada fase que a gente está vivendo, a gente se depara com um desafio. Então a fase Uhum, de quem está abrindo o negócio agora é diferente da fase de quem já tem 4, 5 anos de empresa. exato. Então, assim, o meu desafio hoje é diferente do desafio da Kézia de 4 anos atrás. Começou um salão do zero, né? Então, assim, não que a gente sempre vai ter desafios, sempre vai ter dúvidas, né? Sempre vai ter algo para aprender. Mas, e aí, cada fase a gente vai ter que identificar, né? Mentores diferentes. Porque hoje eu procuro um mentor ou uma mentora, né? Que já passou pelo que eu tô passando, né? Para me direcionar, para me falar, opa, me dá a mão aqui, como é que eu saio disso aqui? Como é que eu resolvo isso aqui? Então, Exato. isso o Ló falou, procurar a mesma linguagem. Então, hoje eu tô pensando assim, quem que já passou por isso, que já tá lá acima de mim, que vai conseguir olhar para baixo, né? E falar E assim, falar que já peraí, passei aqui, então, ó, esse caminho é melhor. isso, isso e isso. Da mesma forma que eu hoje, Edilane hoje, consegue olhar para quem está abaixo da gente, não abaixo no sentido de ser inferior, mas de estar Uhum. começando a trajetória. Eu consigo já olhar para fulana que está começando agora
e ensinar muita coisa que eu já passei. Mas eu tenho que ser humilde para buscar ajuda de quem já passou, né? Então, Exato. e isso vai fazendo a gente prosperar, vai fazendo a gente entender, né? E para a gente encerrar, né? Então vamos passar. Objetivo claro, tá? Um planejamento financeiro da Uhum. mulher bela e próspera. Vocês precisam ter um objetivo claro. Escrever mesmo os sonhos, objetivos de vocês, identificar o momento que vocês estão vivendo e ter um orçamento mensal, né? Porque tudo vai fluir a partir daí. Eu queria te fazer uma pergunta antes da gente encerrar. Qual que é a sua visão, né? Como que aí o direcionamento que você dá para os seus mentorados em relação à reserva estratégica, né? A reserva que a gente fala, né? Reserva de. Até tirou o nome de emergência. Eu nem gosto disso, porque eu vejo que isso. Eu passei, eu tenho até um testemunho em relação à reserva de emergência. Eu fiz uma live com uma amiga outro dia, que a gente falou sobre isso, né? E eu falei, olha, eu tive reserva de emergência nessa reserva estratégica por um tempo. Quando eu saí da CLT para empreender, eu fiz um ano de reserva, né? Só que chegou um momento que veio pandemia, lockdown, passei por tudo isso, a reserva ela foi acabando. Eu tive que usar a reserva de forma estratégica, porque eu precisava fazer com que a empresa se sustentasse. E se a gente fica muito preso nessa reserva, ela te bloqueia, ela te impede de correr risco, de ir, sabe, de romper. Então, eu tive essas duas experiências. A importância de ter uma reserva estratégica, mas também não deixar de romper, de crescer, porque não vou investir naquele negócio que talvez você até precise pegar daquela reserva estratégica e depois repor. Você vai fazer um investimento, usar aquele dinheiro, retornar. E muita gente fica com aquele bloqueio, acaba gerando uma escassez, né? Que eu não posso usar esse dinheiro de jeito nenhum. Claro que você vai usar de forma estratégica, né? E essa colega minha falava Uhum. justamente, Kézia, eu passei por isso. Apareceu uma oportunidade de investir em um lote do lado da casa que eu construí. Eu não tinha o dinheiro todo, então eu pensei de forma estratégica, peguei parte do dinheiro da minha reserva estratégica, investi no lote. Aí não sei o que ela fez no lote, se ela já construiu, não sei que ela já conseguiu voltar e repor o dinheiro que ela tirou. Né? Então tá tudo na nossa mentalidade. Quando a gente fala de planejamento, de ser bela, de ser próspera, de educação financeira, tudo tá ligado com a nossa mentalidade, o nosso comportamento, os nossos hábitos, né? Isso vai regir todas as nossas decisões, né? Pode É. falar. Então, o dinheiro, ele é emocional. Então, ele está muito envolvido com as nossas emoções. E aí, quando você eu sou planejadora, né? Eu sou aquela que adora planejar, sou analítica também. Então, para mim, eu gosto das reservas, né? Então, para mim, eu gosto de várias caixinhas. Desde nova, quando eu tinha mochila, que a mochila que eu gostava, aquela que tinha vários bolsinhos, porque eu gosto de colocar cada coisinha no lugar. Eu sou dessa, de gostar disso aí. Então, para mim, olha, a reserva de transição de carreira é uma coisa, a reserva de emergência, que eu chamo de reserva de segurança, é outra coisa. Para mim, a reserva de oportunidades é outra coisa. Então, quando você tem condição, né, de criar um planejamento para criar várias reservas para isso, maravilhoso, né? Mas a gente sabe que nem todo mundo está nesse momento. E vou pelo menos ter uma reserva, né, que você chama de estratégica e eu de segurança, já ajuda muitíssimo. E aí é saber realmente, quando você precisou usar aquela reserva, e não é para gastar com, vi uma blusinha em promoção, que eu quero sair no final de semana, vou fazer uma viagem com as amigas, que não sendo isso, você vê que é uma oportunidade, por que não retirar e usar? E dar graças a Deus. Então a gente tem que aprender que, eu estou usando esse dinheiro, em vez de ficar com pesar, que eu estou tirando dinheiro da reserva, é pensar, graças a Deus que eu tenho essa reserva e posso utilizar nisso. Né? Seja para questões, infelizmente, ruins, como uma doença, né? Perda de emprego, carro quebrado, como para uma coisa boa, que é uma oportunidade de fazer mais dinheiro, de investir num lote, de investir num negócio que está começando agora, de uma renda extra sua. Então, seja para coisas ruins ou boas, dê graças a Deus que você tem e está tirando nela para poder fazer isso. Então, você está te ajudando. Por isso que eu falo que é reserva de segurança, porque é uma certa segurança mesmo que a gente tem. E aí, lembrou que tirei para isso, coisas necessárias, então logo for possível, eu volto a retornar com esse dinheiro para lá, que é para isso. Tanto que não é um dinheiro que é para enriquecer, é um dinheiro
que é para ter segurança mesmo. E quando eu estou ensinando as pessoas a investirem, quando começa a investir, a gente, ó, investir em CDB mesmo, 100% do CDI, mas não está rendendo nada. Não é para render, é só para não ficar parado na conta corrente. Porque está lá na conta corrente ou gasta, e mesmo se não gastar, também não tem dinheiro, retorno nenhum. O pouco de retorno que tiver já é lucro. Que aquilo ali, na verdade, é uma reserva estratégica mesmo, como você disse. Não é para poder enriquecer. A reserva que você tem para enriquecer é aquela de longo prazo, que é para sua aposentadoria, que é aquela para sua liberdade financeira, que é uma outra reserva. Então, é isso que eu passo para os meus clientes, né, para as minhas mentoradas, para entender esse equilíbrio. Que o dinheiro está aí para nos servir. Ele é péssimo, né, patrão. Então, se você deixar ele te mandar, realmente as coisas não vão bem. Mas se você utilizá-lo como um servo, você vai utilizar ele como um meio, né, de uma maneira estratégica, de uma maneira inteligente e racional, que vai te trazer benefícios. Então, é isso que eu gosto de trazer sempre para as minhas clientes, que é equilíbrio na hora de usar o dinheiro. Top demais, Edilane. Muito obrigada, viu? Gente, eu queria falar com vocês, né? Que a Edilane também vai dar uma aula especial no meu curso, tá? De finanças. Para quem quiser conhecer mais, tem um link aqui na minha bio do Instagram. E ela vai estar dando uma aula lá no nosso módulo bônus. Então, vai estar trazendo conteúdos. Aqui foi só um gapzinho ali do que a gente vai estar trazendo lá. Só um gostinho ali. Ela tem muito conteúdo, muita sabedoria, né? Tem muitos mentorados, então já seguem ela, tá? Quem tá aqui do meu perfil, segue a Edilane lá. As meninas que veio do perfil dela já me seguem aqui também. Que vocês vão ter muito que aprender, tanto com a Edilane quanto aqui no meu perfil. Sejam muito bem-vindas, tá? O transbordo é que não falta aqui, né? E a Edilane vai estar com a gente transbordando também dentro do nosso curso, numa aula exclusiva para as nossas alunas. Que vai ser, assim, Exato. um mega prazer ter você dentro do nosso curso também, tá bom? Eu que agradeço o convite. Muito obrigada, viu, por ter aceitado. Deus abençoe e prospere aí seus projetos, seus negócios. Eu tenho certeza que é só o começo, né? Você tem muito que agregar aí na vida de muitas mulheres, né? Mulheres, homens, né? E muito obrigada por ter vindo transbordar na vida das minhas belas e prósperas aqui, que eu tenho certeza que vão voltar, vão dormir, vão acordar amanhã, a pulguinha atrás da orelha do que elas podem fazer melhor para poder o planejamento e o orçamento financeiro delas ali, para que elas possam prosperar mais ainda, né, nessa jornada delas aí. Muito obrigada, viu, Edilene? Exato. Muito obrigada, gente. É um prazer mesmo estar aqui e espero que tenha contribuído mais com a vida de vocês e espero continuar contribuindo. Então, quem já começou a me seguir, eu agradeço. Sejam bem-vindas. E a gente se vê no curso, né, Cat? Sim. E minha mãe colocou lá que dinheiro não traz felicidade, manda buscar de jatinho. Ela é dessa. Então, muitíssimo obrigada. Obrigada a você, lindeza. Um beijo, fique com Deus. Pessoal, Beijo. boa noite. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe todas vocês. Estamos aí, vão ter mais lives. Eu vou ir divulgando para vocês aí as próximas convidadas. Então, já ative o sininho da notificação aqui do meu perfil para na hora que eu entrar ao vivo, vocês já receberem a notificação e não perderem aí nenhum conteúdo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Com Deus é isso. Até mais. Até.